Olá, meu nome é Vanessa, sou artista visual, professora de arte e também sou encadernadora na Uivos das Lobas. E hoje eu vim ensinar para vocês a fazer esse caderno, que é um sketchbook personalizado, onde você vai desenhar na capa, aprender como fazer esse desenho, também a costura para poder fechar o seu caderno, a refilar, né, a tirar as sobras nas bordas e também como que fica interessante esse caderno, você usando folhas diferentes para deixá-lo mais criativo. Então fica no vídeo que você vai aprender a fazer esse caderno. Bora lá? Bom, pessoal, os materiais que vocês vão precisar para poder fazer o seu sketchbook, vocês vão precisar de folhas de papel A4. Aqui eu estou usando para capa uma folha de papel craft, ela é um pouco mais grossinha, mas você pode usar também cartolina ou alguma outra folha tipo papel colorset, um pouco mais grossinhas para capa. E eu vou fazer o meu sketchbook com folhas diversas, de tipos diferentes, para poder aguçar a criatividade. Régua, vamos precisar de régua, um furador, no caso aqui esse furador ele é próprio de encadernação, ele tem essa ponta mais fina para você poder fazer o furo na hora de costurar. Se você não tiver um furador, você pode usar a ponta fina de um compasso, onde você consegue também fazer o furo, ou então com uma própria agulha. A gente vai precisar de lápis, tesoura, linha, essa linha aqui é um cordão encerado, tipo de fazer bijuteria, canetinhas, no caso eu vou usar as poscas, eu gosto muito da posca porque ela tem uma cor, fica uma cor mais viva na hora de desenhar, mas você pode usar a canetinha que você tiver em casa para fazer o desenho da capa. A gente vai precisar de agulha, aqui eu tenho dois tipos de agulha, um é a agulha curva e a agulha reta. Você pode usar uma delas, a que você tiver. O importante é que a sua agulha seja mais grossa, até para você conseguir passar pelo buraco aqui da agulha, você conseguir entrar com a linha, porque a linha é um pouco mais grossa. Esses são os materiais que a gente precisa, materiais simples, práticos, muitos deles você vai ter em casa, para a gente poder construir o nosso sketchbook. Muito bem, nós vamos começar pela nossa capa, tá? Estou aqui com papel craft, para a gente poder desenhar na capa. Nós vamos usar aqui, eu gosto de usar como referência, algumas imagens que eu pego na internet. A ideia desse sketchbook é fazer com uma capa de folhagens, que a gente mesmo vai desenhar nessa capa. E aqui eu peguei algumas referências de folhagens pra gente desenhar nesse caderno. Você pode pesquisar na internet, Pinterest, vários lugares vocês vão achar. Vou deixar aqui do lado, pra eu dar uma olhada, e aí vamos desenhar. Para você desenhar, você pode usar um lápis, fazer um esboço primeiro. Eu já vou fazer direto, já tenho uma certa prática com desenho. E já vou desenhar direto. Vou escolher aqui, vou desenhar com o próprio preto, e depois vou fazer uns acabamentos com outras cores. Tá certo? Bora lá então.
nosso miolo com a nossa capa, para fazer a costura, pra gente finalizar. Então aqui eu separei algumas folhas diferentes, folhas coloridas, com texturas diferentes. Peguei até uma página de revista, duas folhas de revista, para poder colocar dentro desse nosso sketchbook. Então vou organizar as folhas aqui. De um jeito diferente. Intercalando. Vou colocar nossa capa por cima. Pode dar diferença, não tem problema, a gente vai cortar no final. Aqui nós vamos dobrar. Vou colocar todas juntas assim. E vamos dobrar assim. Aqui eu tô usando mais ou menos 15 folhas A4, que dobrada vai dar 30 folhas. Tamanho A5, né, que é a metade do A4. E ele vai ficar assim, tá? A gente vai fazer uma costura aqui nessa lombada. A gente vai fazer uma costura, que é uma costura muito simples, uma costura de brochura, pra gente poder finalizar esse caderno. Vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou medir na capa, vou deixar aqui as folhas do lado, aqui nesse meio, aonde estarão os meus furos. Então, com a régua, eu vou marcar aqui. Deixa eu dobrar direito para poder saber exatamente onde que tá o meio aqui, ó. Com a minha régua, eu vou marcar onde está o centro. Tamanho de 21, que tá no 10,5. Vou fazer uma marcadinha aqui. E aqui, da beirada, eu vou dar mais ou menos... Pode ser de 1,5 cm pra cá. E 1,5 cm aqui. Vão ser nesses pontos. Esses são os lugares do meu furo. Eu vou furar aqui, aqui e aqui. Aí pra furar a minha capa, eu vou juntar todas as minhas folhas. Eu vou encaixar a minha capa aqui dentro, pra eu saber onde estão os furos. E vou fazer os furos aqui, que aí já fura todas as folhas juntas. Prontinho. Já tá marcado aqui no furo. Se eu quiser aumentar um pouco mais, para facilitar passar a agulha, não tem problema. E vamos lá. O cordão que eu vou usar para poder costurar, eu posso fazer aqui uma medida, que ela vai ficar desse jeito assim, ó, na hora de cortar, né? Porque a gente vai passar. Então, eu costumo medir uma no tamanho aqui do comprimento, né, da altura do caderno, 2 vezes. Aí eu corto um pouco maior pra sobrar na hora de amarrar. A agulha que eu vou usar essa agulha reta mesmo. Eu gosto mais de usar a reta, acho mais fácil, pelo menos pra mim, mas tem gente que gosta mais da redonda, não tem problema não. Aqui, na ponta do meu cordão, eu vou dar um nozinho só pra ele não passar na hora de puxar o barbante, que a gente vai começar pelo meio, tá? Então, com todas as folhas aqui juntas, eu entro pelo furo aqui do meio e vou sair aqui pelo lado de fora. Sai aqui pelo lado de fora. Entro nesse furo de cima.
Passo por todas as folhas. Quando eu for puxar o meu barbante, eu nunca puxo pra cima, eu puxo pro lado, pra não ter problema de eu rasgar, sabe? Se eu puxo assim, eu posso sair rasgando as folhas. Eu entro aqui de volta, pra sair aqui fora. Entro nesse furo aqui de cá. E vou finalizar aqui com esse que tava um nozinho aqui. Então eu vou dar um jeito de puxar bem, pra puxar sempre do lado assim. E vou dar um nó aqui no meio, pra ele ficar bem firme. Dou um nó cego. Fica bem firme. Corta um pouquinho das sobras. Nosso sketchbook já tá tudo costurado. Deu umas sobras, o que a gente vai fazer? A gente vai refilar essas beiradas aqui, que sobraram. Então, com a régua e um estilete, nós vamos tirar um pouquinho dessas sobras aqui, ó. Muito cuidado na hora de usar o estilete, tá? Cuidado com essa lado que é melhor. Lá na parte de cima. É bom você ir indo aos poucos, assim, até chegar no final, porque como são muitas folhas, pra não correr o risco de você se cortar ou ter algum problema. Ou sair tudo muito torto. Então é bom ter paciência nessa parte aqui, ó, na hora de usar o estilete. Se você não tiver a mãe, pede ajuda pra alguém, que é melhor. Está prontinho o nosso caderno. Nosso sketchbook. Se você quiser que ele fique mais junto, né, não fique levantando assim, é só colocar um peso, que aí as folhas juntas pressionadas por um tempo, elas vão ficar mais juntas. Então tá pronto o nosso sketchbook. Aqui, ele com folhas diferentes, pra você aguçar sua criatividade, usar materiais diferentes para fazer seus desenhos. Olha como ficou interessante. Adorei fazer. Quero criar mais assim para fazer os meus desenhos. Espero que tenha gostado. Siga a gente lá no Uivos das Lobas, que a gente cria cadernos. Vamos dar mais dicas na nossa página também, para vocês conhecerem mais um pouco do nosso trabalho e também dessa prática da encadernação que a gente é tão apaixonada. Muito obrigada, pessoal. Até mais.